Oi, seja bem-vindo. Vamos dar uma olhada aqui no Spike, num caso interessante. Vamos entrar aqui em EG normal, adulto normal. Vamos logo aqui. Vamos aqui dar uma olhadinha numa discussão de caso aqui no final do capítulo de normais. Diagnóstico, laudo a seguir, é correto? A primeira imagem, nós vemos aqui, isso aqui é um traçado analógico ainda, né, antigo. A referência aqui é CZ, primeiro canal F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2. Então, o que a gente vê aqui é um ritmo sinusoidal, né, posterior, de média para alta amplitude. Eu não tenho aqui os valores, né, o traçado é antigo, mas a gente sabe que a média do alfa aqui é 50 a 100 microvolts de amplitude. No mesmo momento em que ocorre esse ritmo aqui, nesse instante a gente tem uma atividade que vai até os eletrodos anteriores, tá? E aqui nós vemos que essa atividade ela vem até a região aqui de C3, P3, P4, mais ou menos, né? Mais ou menos. Aqui toma todos os eletrodos. Vamos ver qual o laudo que foi dado para esse exame aqui. Exame antigo, tá vendo? 1990, século passado, hein? Traçado realizado em vigília, condições técnicas satisfatórias, atividade elétrica cerebral de repouso regular, estável, simétrica, à custa de um ritmo de base bem organizado, variando de 10 a 12 e de 30 a 80 microvolts. 10 a 12 aqui é um espaço bem amplo, né? Hoje a gente pode quantificar uma média de valor para isso aqui. Na época não dava para fazer. De morfologia sinusoidal simples e projeção parieto-occipital. Beleza. Durante a terceira montagem foi registrado apenas um surto de polipontas de média amplitude de projeção difusa. Mas não é outro traçado? Não. Isso aqui eu obtive, né, o traçado todo e estou colocando só o que ele referiu aqui como esse surto de polipontas. Ele chamou isso aqui de um surto de polipontas. De média amplitude e de projeção difusa. Não há assimetrias persistentes, a hiperpneia não modificou o traçado. EG exibindo surto de polipontas de projeção difusa. O que é que você acha? Então vamos prosseguir aqui na avaliação dessa tela. É lógico que o ideal, né, é a gente ver o traçado inteiro, mas acredite que a alteração descrita pelo laudo é essa aqui. Tá? A gente nota que ele descreveu um ritmo alfa posterior. E aqui, se a gente colocar uma linha vertical, a gente pode ver que esse ritmo alfa ele tem uma sincronia com essa atividade aqui anterior. Aí você fala, não, mas aqui está um pouquinho assíncrono. Pois é, nos traçados analógicos a gente tinha esse problema, tá? Às vezes a agulha ela estava colocando um pouquinho mais para frente, então às vezes, como era um sistema mecânico, em alguns momentos poderia parecer que não está sincrônico aqui. Mas a gente vê que aqui nos eletrodos de F3 e F4 está bem sincrônico em relação aos eletrodos posteriores. Mas isso aqui é um surto de polipontas? Isso não é, né? Polipontas a gente comumente vê associado, por exemplo, à epilepsia generalizada idiopática. Polipontas com ponta onda lenta também a gente pode ver em cefalopatias epilépticas, né? Onde geralmente a atividade de fundo é ruim. Algumas vezes após polipontas a gente vê, ou não, né? Mas a gente pode ver lentificação da atividade de fundo. Aqui a gente não viu nada. E esse surto aqui, né? Ele é sincrônico ao ritmo alfa posterior. O que aconteceu aqui? Na verdade, aconteceu o seguinte, né? O laudo ele está errado. O ritmo alfa tem alta voltagem, contaminou o eletrodo de referência e por esse motivo foi projetado para as regiões anteriores. Como as regiões anteriores são mais positivas, menos negativas,
a ponta tem uma voltagem invertida, pois o CZ referência é mais negativo. Lembrete, quando dois eletrodos são interpolados para um dado instante t, a onda deflete sempre em direção ao eletrodo mais negativo. Vamos explicar isso aqui. Só para a gente lembrar, né? Quando você faz essa montagem, F3CZ, por exemplo, F4CZ, a gente tem que imaginar o amplificador diferencial. O que você imagina é que está sendo feito isso aqui, ó, F3 em cima e o CZ embaixo. E aqui nós estamos vendo uma diferença de potencial. A onda, ela vai defletir sempre. Aliás, quase sempre, né? Vamos colocar assim, para o eletrodo mais negativo. Em direção ao gerador, eu quero dizer, né? Porque alguns geradores eles são positivos. É raro, mas tem geradores positivos. Tem alguns artefatos também que podem inverter aqui o valor dessa onda. Mas geralmente a gente fala que a onda ela deflete em direção ao eletrodo mais negativo. Ou seja, se você tem um par aqui F3, FZ e a ondinha está defletindo, e CZ, né? E a ondinha está defletindo para baixo, eu estou dizendo para você que o CZ ele é mais negativo. O que aconteceu aqui? Ó? Nós sabemos que o gerador do alfa, ele está aqui, ó. O1, O2, OZ, às vezes pega também os parietais aqui, às vezes até os temporais posteriores com alta amplitude. E às vezes você pode ter um alfa de maior amplitude que num dado momento, se a referência for o CZ, por exemplo, esse alfa pode contaminar o CZ. Esse ritmo alfa contamina a referência. Se o alfa aparece no CZ, o CZ é a referência, ele vai aparecer em todos os outros canais. Só que tem um detalhe, né? Detalhe importante. A origem do alfa é posterior. Então, quando você compara, por exemplo, O1CZ, se você colocasse aqui O1 aqui e o CZ aqui embaixo, ele diria para a gente que o O1 ele é mais negativo. E a onda sempre deflete em direção ao eletrodo mais negativo. Então, se você colocar O1CZ aqui, a onda vai defletir para cima. Que é o que a gente vê aqui. Olha aqui, a ondinha defletindo para cima, porque o eletrodo aqui é o quê? O2CZ. Então, ele está dizendo o quê? Quando ele deflete para cima nesse instante? Que o O2 é mais negativo que o CZ. Por exemplo, se a gente tem aqui, então, o CZ sendo contaminado pelo potencial negativo de O1, OZ e O2, tá? Quando você compara o CZ com o FPZ, por exemplo, ou o FP1 ou o F3, que seja no caso, né? F3CZ aqui. O CZ está mais próximo do OZ, do O1, do O2, ele é mais negativo. Então, quando você compara o FZ com o CZ, ele vai dizer que em relação ao CZ, o F3, por exemplo, aqui, ele é mais positivo, o CZ é mais negativo e aponta para baixo, que é o que a gente vê aqui, né? Muitos geradores da atividade cortical são negativos. Quando a atividade alfa contamina a referência, esta negatividade de CZ é contaminada, essa negatividade de CZ contaminado é comparada com todos os eletrodos. Foi o que eu falei. Por exemplo, O1, O2 e OZ são os geradores e por isso mais negativos que o CZ. Sempre que você colocar O1, O2 ou OZ aqui, o CZ embaixo, ele vai apontar para cima, porque eles são mais negativos. F3 e F4 estão mais longe do gerador, né, que é occipital. E por isso, relativamente, eles são mais positivos. Então, sempre que você comparar o F3, o F4, FZ, FP1 com o CZ, ele vai apontar para baixo. Você vai checar no traçado comigo agora o que acontece. É isso que eu estou falando aqui. Quando você compara esses eletrodos mais à frente aqui com o CZ, que está mais próximo do gerador, vai apontar para baixo. Está falando que o segundo
eletrodo do canal ou derivação é mais negativo. Já aqui, quando você compara O1, O2 com o CZ, ele vai dizer que o CZ ele é mais positivo, ou seja, né, O1 com CZ ele aponta para o O1, que é mais negativo. Ou seja, isso aqui que nós vemos nada mais é do que uma projeção, uma anteriorização do ritmo alfa devido a uma contaminação fisiológica, né? Vamos dizer assim. Porque o ritmo alfa ele pode se estender até o CZ, né? Como a gente vê aqui nesse campo elétrico, tá? Em que as cores mais fortes representam campos de maior amplitude e as cores vão ficando mais fraquinhas à medida que o campo vai se afastando do gerador. Então é isso. Deixa eu fazer um adendo aqui a essa nossa discussão de hoje. Dia 22 de julho de 2023, a gente vai reiniciar as oficinas de EG Sinapse. A gente vai começar com sábado o dia inteiro, tá? Das 9 às 12 e depois das 13 às 18. E depois a gente vai se encontrar toda quarta-feira de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, são 5 meses, das 19h30 às 21h30. Para quem é esse curso aqui? Se você quer montar o seu laboratório de EG e fazer um laudo assim de qualidade, sem aqueles erros assim bizarros, né, que a gente vê algumas vezes em alguns laudos, você está convidado então a passar um e-mail para mim aqui, pecanda@alumni.usp.br, para eu lhe dar todas as informações a respeito do curso, valores, etc. Tem um custo, né? Então, se você não for montar um laboratório, não há interesse nenhum em participar. Mas se você tem esse desejo no seu coração de aprender eletroencefalograma, se você deseja agregar valor ao seu trabalho, à sua clínica, beneficiando os seus pacientes, então esse curso é para você. Esse curso ele é bom. Então, os meus ex-alunos, eu coloco lá, vale a pena fazer esse curso no sinapse.com.br. Se você tiver dúvida, você entra lá, tem lá, vale a pena, né, participar das oficinas. Você clica ali, você vai ver a opinião dos colegas que fizeram o curso. Eu garanto para vocês que muitos já montaram seus laboratórios, estão bem satisfeitos, né? Só realmente quem não quer não monta, porque eu dou todo o conhecimento para você laudar um exame bem feito, um exame de qualidade. Esse curso aqui é o que eu sempre quis ter quando eu não sabia eletro e eu não tive oportunidade de participar, não existia esse tipo de curso, né? Na verdade, são poucos hoje, tão completos, eu posso dizer para você, quanto esse nosso curso. Além disso, depois que você, eu não sei, eu fico inseguro. Então, depois que você participa do curso, eu fico na consultoria. O que é isso? Você vai ver que a grande maioria dos exames, com esse conhecimento que eu vou te passar, é muito fácil. A grande maioria dos exames é muito fácil. Aquele exame que for mais difícil, eu fico aqui no serviço de consultoria. Eu presto esse serviço para você. Esse exame que eu não sei, é muito difícil para mim. Eu laudo e mando os comentários para você. Então, você vai ter uma complementação sempre das nossas discussões aqui de eletro. E você vai estar ali com o meu WhatsApp também, dúvidas menores, qualquer outro tipo de questão que você tiver, você me passa também, ok? Então fica o convite aí para os colegas que querem montar o seu laboratório de EG. As oficinas reiniciam, como eu estou falando então aqui em julho, e qualquer dúvida aí, tem o meu e-mail. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Até a próxima.